Graças a Deus. Olá, querido. Estamos de volta com mais um programa Palavra Rema. Nesta quinta-feira, junto com você, trazendo o amor de Deus, falando para você como Deus é bom, e estudando a palavra de Deus. Deus é bom e a sua palavra é tremenda. Então o programa Palavra Rema é programa de estudo da palavra. E nós estamos estudando sobre autoridade. Falamos aí, se você não viu os primeiros programas, o Guilherme vai botar aqui o nosso canal no YouTube. Vai lá no canal do YouTube, não custa nada, se inscreva, querido, me ajude. Se inscreva, não vai custar nada. Se inscreva. E se você gostou dos programas, deixe o seu like. Quando você deixa o seu like, você impulsiona esse programa para que mais pessoas possam ver. Se você está gostando, foi uma benção, dê o seu like e impulsione esse programa. Nós estamos falando sobre autoridade, princípio da autoridade. Princípio da autoridade. E eu tenho falado aqui desde o princípio sobre o White Mani. O White Mani é um cristão que morreu na cadeia. Ele foi preso por ser cristão, mas na metade da vida passou na cadeia e morreu na cadeia. Ele disse o seguinte, que todo cristão deveria conhecer o princípio, deve conhecer. Todo cristão deve conhecer o princípio da autoridade para poder obedecer o seu líder. Só obedece o líder quem conhece o princípio da autoridade. E nós estamos falando sobre isso, sobre o princípio da autoridade. Falamos sobre a autoridade, Jesus respeitou a autoridade. Sendo filho de Deus, ele respeitou a autoridade. Vamos continuar hoje falando mais sobre isso. Ontem nós falamos sobre a rebelião, o princípio da rebelião, onde começou a rebelião. A primeira rebelião na Bíblia aconteceu no céu. A primeira rebelião que está na Bíblia aconteceu no céu. E o princípio da rebelião. E hoje nós vamos falar mais sobre obediência à autoridade. E sobre isso eu tenho para aqui comigo o pastor César. Pastor César, que Deus abençoe, pastor César. Amém, pastor. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Você também, amado ouvinte, que possa estar abrindo o seu coração, aprendendo do Senhor Jesus, tudo isso, porque temos falado todos esses dias, né, e tem sido fundamental para que possamos viver uma vida realmente de santidade na presença do Senhor. É impossível uma vida de santificação sem esse princípio de autoridade, de conhecimento e de reconhecimento da autoridade colocada e delegada pelo Senhor. Amém. Então vamos fazer o seguinte, vamos ao intervalo, temos você pegar caneta e papel, vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos, você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Olha só, estamos falando sobre princípio de autoridade. Quer dizer, e nós vamos falando ontem, terminamos sobre a rebelião, eu quero falar sobre a obediência da autoridade. É um mandamento do reino. Você tem que conhecer a lei do reino. A lei do reino está na Bíblia. E o princípio da autoridade, o mandamento, quer dizer, o princípio, a obediência à autoridade, é um mandamento do reino. Quer ver? Lê lá, pega em 1 Pedro, versículo 2, 1 Pedro, capítulo 2, e versículo 13. 1 Pedro, capítulo 2, e agora é Pedro falando, né? Nós lemos lá em Romanos, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13. Nós lemos em Romanos, capítulo 13 e versículo 1. E agora nós vamos ler Pedro. O que Pedro fala? Quer dizer, porque a Bíblia é a mesma. Eles falavam a mesma linguagem. 1 Pedro, capítulo 2 e o versículo 13. A palavra do Senhor nos diz exatamente assim, pastor. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior. Olha só, respeitar toda a ordenação, toda a autoridade. Sujeitai-vos, a minha versão, sujeitai-vos a toda instituição humana. Por que você vai sujeitar? É porque você é igreja. Você vai sujeitar por causa do Senhor. Você se sujeita por causa de Cristo. Nós nos sujeitamos? Por obediência, por obediência a Cristo. Porque antigamente nós éramos rebeldes. Nós éramos do mundo, nós fazíamos o que nós queríamos. O pau comia, né? O pau comia, você fazia o que comia. Fazia o que queria. Hoje não. Hoje você se sujeita porque você é de Cristo. Sujeitai a toda a instituição, sujeitai-vos a toda a instituição humana, toda a autoridade humana, por causa do Senhor. Seja rei como supremo. Olha só o que diz 14. Quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem.
Olha só, então você vai sujeitar por quê? Por causa de Cristo. Quer seja governadores, quer seja toda autoridade. Toda autoridade. Por quê? Por causa de Cristo. Então, a obediência à autoridade é um legamento do reino. Você conhecer o reino é autoridade. Seja autoridade humana ou autoridade suprema eclesiástica. As autoridades são colocadas por Deus. Olha só. O 15 diz, porque assim é a vontade de Deus, que vos fazendo o que é bom, e endureçais a ignorância dos homens insensatos. Você faz assim, isso é bom. Isso é testemunho para o mundo. O mundo vai ver que você é cristão, por quê? Porque você obedece. Como é que o mundo Interessante que aqui na minha tradução diz assim, pastor. Né? Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca a ignorância dos homens loucos. Chama de homens loucos, aqueles que não... Assim você faz a vontade de Deus. Sim. E você é testemunho. Então o testemunho de cristão está na obediência. Nós lemos lá em Samuel, que diz, melhor é obedecer do que sacrificar. Essa obediência. E nós vamos para Jesus, que Jesus obedeceu. Quer dizer, Jesus sempre obedeceu às autoridades. Jesus não se levantou contra a autoridade. Olha só, quando os fariseus, eles quiseram botar Jesus à prova. Vê lá, pastor, em Mateus, capítulo 22, nós vamos ler do 15 em diante, Jesus respeitando a autoridade. Olha só, o que diz, o Mateus capítulo 22, versículo, nós vamos ler do 15 até o 22. Tá. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo... Quer dizer, olha só, eles enviaram os discípulos deles e junto com os de Herodes, junto com o de Roma, porque eles queriam armar para Jesus. Eles então enviaram os discípulos, os judeus, junto com a Roma, os dois extremos, que eles iam testar Jesus sobre a autoridade, sobre se devia ou não, quer ver? Se devia ou não submeter a autoridade, olha só. Dizendo, mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. O que eu disse, quem vem te testar, querido, quem vem falar, você vem falar bom. Falaram bem, né? Eles nem chegaram a Jesus, não, eles chegaram, mestre, tu é bom, a gente sabe que tu é de Deus. Mas eles queriam o quê? Matá-lo. Eles não, tu é bom, tu é o cara. Cara de pau, né? Eles queriam matar ele. Então a gente sabe que tu ensina por Deus, tu és o bom. Porque às vezes vem com, o que eu falei ontem, vem com palavra mansinha, vem tentando agradar, mas eles querem matar. Porque eles não respeitavam a autoridade de Cristo, eles não tinham Cristo como filho de Deus, eles não respeitavam a autoridade. Aí eles pegaram os dois extremos e foram falar com ele. Vamos lá. Não, interessante que eles disseram assim, e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Ou seja, eles reconheceram, mas não admitiram. Tu é bom. Nós só queremos te matar. É, só isso. E sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. E era uma verdade. Tu não vai te importar o que seja, porque tu fala a verdade. Tu não quer saber se está na presença dele, naquele, porque tu é da verdade. E é verdade. Eles citaram Jesus uma verdade. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Olha só, eles levaram os de Herodes junto. Eles vão levar o de Herodes. Porque se eles quiserem nos agradar e dizer que não é lícito pagar imposto, não, o Herodes vai dizer que ele está se levantando contra o povo. Se ele disser que é lícito pagar imposto, os judeus vão ficar com a raiva dele porque ele está cobrando imposto, ele está concordando com o mal que está fazendo, então agora não tem escapatória. Vão levar as duas, vão levar. Se ele disser que não, os de Herodes estão aqui, vão chegar para Herodes, vão dizer e não vão matar ele. Trabalhando com os extremos, né? Se ele disser que deve pagar impostos, ele vai se levantar contra o povo. E o povo vai ficar contra ele, já não vai ter mais ele como filho de Deus. Interessante. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse, por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes, de quem é essa efígie e esta inscrição? Disseram-lhes, de César. Então ele lhes disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quer dizer, Jesus não... Vem cá, vocês querem me testar? Traga aqui a moeda aqui. Quem é essa moeda? Isso aqui é César. Ele tem autoridade, dá a César o que é de César. E a Deus tem que dar o que é de Deus. Jesus não se levantou contra a autoridade. Se a moeda é dele, dá para ele. Os impostos estão aqui, vamos cumprir a lei. Se tem que pagar imposto, vamos pagar imposto. Por quê? Porque nós somos cristãos, dá a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Quer dizer, mais uma vez, Jesus ali, ele confirmou a autoridade de César, né? Sendo delegado, ou seja, permissão do Senhor, né? E com relação a de Deus, é de Deus. Vocês têm que saber que tem que cumprir as duas coisas. Nós falamos aqui, acho que foi na terça-feira, sobre Jesus respeitar a autoridade de Pilatos. Pilatos, quando disse, eu tenho autoridade sobre a tua vida, Jesus disse, não, tu tens.
Nenhuma autoridade te seria dado se do alto não te fosse dado. Eu conheço a fonte que te deu autoridade. A fonte é Deus e tu tens autoridade. Quando chegou, Deus deu autoridade para César. Eu disse que Deus usou Nero. Lembra de Nero? Deus usou Nero para perseguir os cristãos. Por quê? Porque quando Nero começou a perseguir os cristãos, eles se espalharam pelo mundo e espalhou o evangelho. Quando eles saíram, eles espalharam o evangelho. Se ele tivesse ficado só em Roma, o evangelho não teria se espalhado pelo mundo, mas precisava o evangelho chegar a toda criatura. Importa chegar a toda criatura. E Deus usou. Era uma autoridade. E Deus usou para fazer isso. Então ele tinha que entender. E quando Jesus vem falando, Jesus diz, eu não sou contra a autoridade. Não vou ser contra a autoridade. Olha, me dá aqui a moeda. Quem é essa moeda? É César. Então dá a César o que é de César. E vocês dão a Deus o que é de Deus. É dele, dá para ele. É dele. Ele tem autoridade para isso. Quer dizer, Jesus respeitou a autoridade porque ele mesmo pagou imposto. Mateus, está em Mateus 17, 24 até o 27. 17, 24 até o 27, diz assim, e chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas e disseram, o vosso mestre não paga as didracmas? Disse ele, sim, e entrando em casa, Jesus lhe antecipou dizendo, que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra, os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Aí disse-lhe Pedro no 26, dos alheios, disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter, toma-o e dá-o por mim e por ti. Quer dizer, Jesus disse, olha só, vamos pagar imposto. Paga imposto, faça, eu chego para cumprir. Quer dizer, mesmo que não precise, mesmo que seja filho de Deus, mas eu vou cumprir a lei. Vai lá, pega um peixe, tira lá e paga um imposto. É interessante isso, né, pastor? Porque ali o dono da terra, o Criador, né, o absoluto eu Senhor tudo, da glória, né? Mas eu tenho que pagar imposto? Tem. Não, então, não deixando, vou pagar. É essa a lei? Então vamos fazer, querido. Não estou aqui para questionar isso, não. Eu vim estabelecer o reino. Era o reino, a prioridade era o reino. E Jesus pagou seus impostos. Quer dizer, ele cumpriu, fez tudo. Fez tudo, ele cumpriu. Ele veio e cumpriu a autoridade. A autoridade queria um imposto, ele vai e faz. Ele não, em nenhum momento você vê Jesus se levantando contra a autoridade. Não. Por quê? Porque a fonte da autoridade é Deus. Ele conhecia a fonte. Eu tenho que pagar imposto? Vamos pagar imposto. Porque nós de canto, vamos pagar imposto aí. É interessante isso que o senhor está falando, porque Jesus, né, houve um período que ele esteve debaixo da autoridade do pai, José, né, até o momento em que realmente ele foi levado pelo Espírito e a partir daí ele passou a estar debaixo da autoridade do Pai Celestial, mas em nenhum momento ele deixou de considerar ou respeitar ou se inflamar contra as autoridades estabelecidas. Ele esteve ali para exercer isso. Olha só, César, em todas as autoridades governamentais, todas, elas governam pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Quer ver lá em Provérbios 8 e 15? Provérbios capítulo 8 e o versos 15. A vontade permissiva de Deus. 8,15 diz assim, pastor. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim, Deus disse, reinam os reis e os príncipes ordenam a justiça. Eles governam por Deus. E o 16, olha, por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Todos governam por Deus. É vontade permissiva de Deus. Ah, pastor, mas há tanto. Quer dizer, quando, volta a dizer assim, nós não entendemos o propósito de Deus. Quando Nero botou fogo em Roma e acusou os cristãos, era a vontade de Deus, para que a igreja crescesse. Não se entendiam na época, hoje nós entendemos. Mas na época, você falava cristão que era a vontade de Deus, que era pessoa, não, isso não é vontade de Deus. Isso é coisa do diabo, né? Isso é coisa do diabo. Não, é a vontade permissiva de Deus. Deus permitiu. Todos os governantes governam pela vontade de Deus. E nós temos que respeitar a autoridade. É isso, é respeito à autoridade. É isso que eu estou falando, sobre o princípio da autoridade. Você só vai, quando você entende o princípio da autoridade. O princípio. Querido, nós estamos chegando a um intervalo. Vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo?
Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Temos que entender esse princípio. E quando nós não entendemos o princípio da autoridade, é pagado um preço. Quer ver, pastor? Lá em Daniel, capítulo 4, e versículo 12. Daniel, capítulo 4, e versículo 32. Daniel 4 e 32. Olha só. A palavra do Senhor é Daniel 4:32, diz assim: e serás tirado entre os homens, e a tua morada será com os animais. Está falando do rei, né? Do campo. E será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Até que conheça a autoridade de Deus. Porque Nabucodonosor cresceu tanto, que não reconheceu a autoridade de Deus. Ele deixou de reconhecer a autoridade de Deus. É interessante que no 26b diz assim, e o teu reino voltará para ti depois que tiveres conhecido que o céu reina. Até conhecer que a autoridade é minha. E eu dou a quem eu quero. Tremendo. Querido, a autoridade, nós falamos isso, acho que foi terça coisa, a fonte da autoridade é Deus. E Ele dá a quem quer. E quando não reconheceu essa fonte da autoridade, Ele disse, você vai pastar com os animais. Ele era um homem, querido, nós não temos hoje um dominador mundial, mas ele era um homem que dominava toda a terra. Ele era o maior dominador da terra. O seu reino foi o primeiro reino, está no Daniel, primeiro reino. Ele dominava sobre tudo, era ele. E ele achou que ele era o cara. Ele disse, não, a autoridade é minha. E você vai aprender que eu tenho autoridade, a autoridade é de Deus. E reconhecer a autoridade. Por ele não reconhecer a autoridade, agora você imagina, o homem mais poderoso da terra, está pastando igual animal por 7 anos, até eu reconhecer a minha autoridade. Então, eu reconhecer que eu sou, para minha, a autoridade é minha. E eu dou a quem eu quero. E tiro a hora que eu quero. Essa é a autoridade de Deus. É entender a fonte da autoridade. Quando você entende a fonte, você passa a respeitar. Então, cabe a nós aprendemos essa fonte, pastor César. Então, é tão tremendo isso que o senhor está falando. Vou trabalhar um pouquinho mais nisso, pastor, porque no 16 diz assim, falando do Nabucodonosor, seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem e seja lhe dado o coração de animal e passem sobre ele 7 tempos. Essa sentença é por decreto dos vigiadores e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheça os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer e até o mais baixo dos homens constitui sobre eles. Pois é. Que tremendo, a fonte, né? Entender a fonte. Deus estava dando aqui o quê? A fonte da autoridade. E pegou um homem mais que tinha a visão humana, a maior autoridade naquele tempo, e fez pastar. Por quê? Porque ele é a fonte da autoridade. E dá quem quer. E para que todos entendam que Deus é a fonte da autoridade e faz o que quer. E quando você se levanta contra a autoridade, você se levanta contra a fonte da autoridade. Quando você se levanta contra a autoridade, você se levanta contra a fonte da autoridade. Agora tem uma coisa, querido. Deus respeita a nossa autoridade. E aí, se nós fizermos o acordo errado, Deus respeita a nossa autoridade. E não volta mais atrás. Por isso, cuide com o que você vai ver. Lê lá em Josué. Vamos entender isso com Josué, capítulo 9 e o versículo 15. Josué, capítulo 9 e o versículo 15. Olha só o que aconteceu ali. A palavra de Deus diz assim, e Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Era o quê? Era os medianitas, né? Sim, os medianitas. sim. Deus disse para Josué, a terra eu vou dar para ti. Tu entra, toma tudo, tira todo mundo, mata tudo e a terra eu vou dar para ti. Eles foram vencer o Jericó. Foram vencer o Ai. Aí ia chegar na época dos medianitas. Os medianitas se disfarçaram, foram lá e foram falar com Josué. Sim. Josué não consultou Deus. Não foi Deus que fez o acordo. Ele mandou matar tudo. Eles enganaram Josué. Josué fez um acordo com eles. É os gibeonitas, né? Gibeonitas.
Josué foi e fez um acordo. E eles fizeram um acordo com ele. É interessante que está falando aqui que eles não pediram conselho do Senhor. Eles não foram falar com o Senhor, porque se eles foram falar com o Senhor dizer, ei, esse povo está te enganando. Aí Josué foi, esse povo me enganou. Acabou, tu não me consultasse. Agora tu vai respeitar o acordo que tu fizesse. Eles vão conviver no teu meio. Por quê? Aguentar as pontas agora. Por quê? Porque Deus tinha dado autoridade para Josué possuir a terra. Quem é que estava autoridade para possuir a terra? Josué e Israel. A autoridade que Josué e Israel tinham para possuir a terra, eles fizeram um acordo. Mesmo que o povo enganou ele, eles fizeram um acordo. Agora eles têm que respeitar o acordo que eles fizeram. Porque Deus concedeu autoridade. Quando Deus concede autoridade, Deus respeita o que nós fizemos. Porque Deus te dá autoridade, pastor César, para você governar sobre a tua casa. A autoridade para governar sobre a tua casa é coisa. Você chama Deus para governar com você. Mas se você não chamar, você vai governar da mesma forma, porque Deus te deu autoridade. E se acontecer algum mal e você não consultou a Deus, você é responsável. Pastor, isso é tão tremendo que é o que aconteceu com Abraão com relação a Ismael, a Agar. Não é. Deus prometeu para ele que ia dar um filho. Assim. E ele fez uma aliança. Deus fez uma aliança. Eles não esperaram o tempo de Deus e concederam um filho, que trouxeram maldição para a família deles até hoje. Sim. Os filhos de Isaac brigam com os filhos de Ismael, que é os árabes e os judeus. Até hoje, você vê a guerra lá, é sempre... Por quê? Porque houve um conflito familiar, uma falta de esperar a aliança de Deus. Mas ele tinha autorização. Deus não esperaram no Senhor. Não esperaram no Senhor. E Deus abençoou Ismael. Sim, exatamente. Deus chamou Ismael e abençoou Ismael. Por quê? Porque ele não era filho da promessa, mas fez parte de uma aliança com Deus. Disse, olha, você vai ser assim, assim. Deus teve bênção para ele. Por quê? Porque Abraão precipitou-se. Abraão fez, e Abraão tem autoridade. Deus não respeita a nossa autoridade. Quando Josué fez o acordo não era a vontade de Deus que ele fizesse aquele acordo. Ele nem buscou de Deus. Não era, pois é, a vontade de Deus é que ele dominasse toda a terra, não era a vontade de Deus que ele fizesse aquele acordo. Mas eles fizeram aquele acordo, Deus respeitou aquele acordo. Por quê? Porque Deus respeita a autoridade. Deus concedeu a autoridade. Eles tinham autoridade para fazer aquele acordo. Eles podiam fazer com a terra toda aquele acordo. Porque eles tinham autorização, eles tinham autoridade. Mas não era isso que Deus queria. Olha como isso é sério, né, pastor? É muito cuidado, tomar muito cuidado com as alianças, né? Princípio da autoridade. Princípio. Quando Deus dá autoridade, Deus dá autoridade. Deus não é controlador, Deus deu autoridade para eles fazer. Eles tinham poder para fazer aquela aliança. Pela autoridade dada por Deus. Fizeram aliança. Não consultaram o Senhor. Depois ele foi consultar o Senhor. Vocês nos enganaram. Falou assim, o Senhor disse, tu não me consultou antes. Se eu tivesse me consultado antes, eu teria visto. Mas agora você fez uma aliança. Como você é de Deus, você vai respeitar a aliança que você fez. Mesmo a aliança errônea. E às vezes, pastor César, nós fizemos aliança com rebeldes. Porque eles estavam ali, era rebelde. E agora, como nós fizemos aliança, nós sofremos a consequência do rebelde. Exatamente, isso é muito sério, isso é muito complexo, né? Foi o que aconteceu com o Davi, fez uma aliança com o pecado, teve que conviver com isso. Esse é o princípio. Quando nós falamos em princípio de autoridade, nós falamos em princípio de aliança. Quer dizer, Deus respeita a nossa autoridade. Deus respeita. Só Deus pode tirar a autoridade quando nós não cumprimos a aliança. Só Deus. Só Deus. Quem ele dá, nós lemos em Daniel, ele dá e ele tira. Deus pode dar e pode tirar? Pode. 2 Samuel, capítulo 21, do versículo 1 até o 6. 21? Do 1 até o 6. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano, e Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse, é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou, ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado, porém Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos gibeonitas, que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram, não é por prata e nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele, que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei, quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei, eu os darei. Eles fizeram uma aliança e Saul não respeitou. Olha só o que ele trouxe de consequência. Consequência, houve uma fome, fome sobre toda a terra, por causa de um homem que rompeu uma aliança.
E Saul era o rei. Saul tinha autoridade sobre Israel. Mas ele não podia quebrar essa aliança. Interessante que fala que Saul procurou feri-los nos seus zelos pelos filhos de Israel e de Judá. Porém, ele estava contra uma determinação. Porque a aliança, ele não podia romper a aliança. Mesmo ele sendo rei, mesmo ele tendo autoridade sobre o povo de Israel. Só Deus podia romper essa aliança. Ele não podia romper essa aliança. Mesmo ele sendo rei, mesmo ele sendo autoridade sobre o povo de Israel. Autoridade máxima. A autoridade máxima. Ele não podia romper essa aliança. Por ele romper essa aliança, por ele romper, eles começaram a pagar para Deus. Por quê? Porque eles romperam a aliança. Quando Davi consultar, o que está acontecendo, Deus? Vocês romperam a aliança? Vocês não podiam ter rompido a aliança. Vocês fizeram a aliança, vocês não podiam ter rompido. Nem a autoridade do rei pode romper, somente Deus. Só Deus pode romper a aliança. Saul, ele achava ser a autoridade máxima, ele era rei. Não, agora eu reino sobre Israel. Escolhido por quem? Por Deus. Eu sou rei, eu vou romper a aliança. Porque agora eu tenho autoridade. Ele não podia romper a aliança. Aliança feita, só Deus. Só Deus. Isso é princípio de autoridade, querido. Isso é princípio de autoridade. Querido, nós estamos chegando ao final. Eu queria falar mais sobre isso, mas amanhã nós voltamos a falar mais sobre isso. Vamos fazer o seguinte. Vamos aí para o pastor César. Pastor César, obrigado, pastor César. Amém. Você agradece e já esteja orando por nós. Amém, pastor. Eu é que agradeço. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. E nós estamos aprendendo muito. Não é? E que possamos estar mais diante do Senhor aprendendo desses princípios. Amém? Então vamos orar, falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho e nosso Senhor, que nós queremos te agradecer, Senhor. Porque são princípios fundamentais, básicos para que tenhamos uma vida na Tua presença. Ensina-nos, ó Espírito Santo de Deus. Abençoa, meu Deus e meu Pai, essa pessoa que está recebendo essa palavra pelos meios de comunicação e que haja esse temor, essa reverência, que haja, meu Pai, esse entendimento, esse discernimento espiritual para que possamos ser abençoados em todas as áreas da nossa vida. É em nome de Jesus que nós te agradecemos por esse privilégio de aprendermos de Ti. Amém e graças a Deus. Amém, querido. Olha só, permitindo Deus, amanhã nós estamos nesse mesmo horário, nesse mesmo local, com o programa Palavra Rema. Queridos, que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.